Boa tarde, dona Rose. Eu me chamo Jace, eu sou estudante de enfermagem da Unemate. Eu estou fazendo a matéria de saúde do idoso e foi por isso que eu marquei essa visita com a senhora, tá? Eu gostaria de saber se a senhora me autoriza a fazer algumas perguntinhas, aplicar uns testes com a senhora. Vai ser rapidinho, tá? E assim, se a senhora quiser interromper, é no tempo da senhora, tá? Autorizo sim. Tá bom, só vou colocar aqui o nome da senhora. Rose, né? Bom, dona Rose, a primeira pergunta é com relação ao banho. A senhora toma banho no chuveiro mesmo ou a senhora utiliza uma banheira? Tomo banho no chuveiro mesmo. E quando a senhora vai tomar banho, a senhora tem alguma dificuldade, precisa de ajuda para, por exemplo, esfregar alguma parte do corpo, as costas ou a perna, ou a senhora consegue sozinha mesmo? Consigo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ah, sim. E quando a senhora vai se vestir, a senhora tem alguma dificuldade na hora de pegar a roupa, na hora de colocar, seja a parte de cima, seja a parte de baixo? Não, pego tudo sozinha, coloco só o sapato que alguém tem que me ajudar. Ah, só o sapato então que a senhora não consegue colocar sozinha. Colocar ou só amarrar? Colocar e amarrar também. Ah, sim. E quando a senhora está com vontade de fazer xixi ou cocô, que a senhora vai no banheiro, a senhora tem alguma dificuldade na hora de se limpar, na hora de colocar a roupa de volta? Não, eu me limpo, coloco a roupa, tudo sozinha. A senhora utiliza algum instrumento de apoio, uma bengala, um andador ou não? Não, Ah, sim. E para poder se levantar da cama ou da cadeira, a senhora tem alguma dificuldade? não. Não? Quando está deitada ou sentada em lugares mais baixos, assim, tem alguma dificuldade para se levantar? Não, eu levanto sozinha. Tranquilamente. Tranquilamente. A senhora tem, quando a senhora está com vontade de fazer xixi, fazer cocô, a senhora tem algum problema, assim, quanto a segurar? Por exemplo, deu um espirro, acontece um acidente, sai um pouquinho de xixi. Ou quando a senhora espera, passa um pouquinho, alguns minutinhos, veja logo no banheiro, a senhora espera um pouquinho e acaba que não consegue segurar, tem aqueles acidentes. Acontece isso com a senhora? Ou não? Não, aconteceu só uma vez, mas... Ah, sim, mas assim, com frequência Com não frequência acontece. Uhum. E agora, na parte da alimentação, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma dificuldade na hora de preparar o alimento, na hora de cortar, passar manteiga no pão, de pegar o alimento e levar a boca. A senhora tem alguma dificuldade ou consegue fazer sozinha tudo? Não, eu consigo fazer sozinha. Não tem nenhuma dificuldade, Dona Rose? Eu vou falar para a senhora o nome de 3 objetos. E aí eu preciso que a senhora memorize, porque daqui a alguns minutinhos eu vou perguntar que objetos foram esses que eu falei, tá bom? Mesa, maçã, dinheiro. A senhora pode repetir para mim? Mesa, maçã, dinheiro. Isso, e daqui a pouquinho eu pergunto de novo, tá? Agora, Dona Rose, dando continuidade, eu vou fazer algumas perguntas. E conforme eu vou falando algumas atividades, a senhora vai falar para mim se a senhora consegue fazer sozinha, se a senhora precisa de ajuda ou se não consegue fazer de jeito nenhum, tá? Tá bom. A senhora possui algum tipo de telefone fixo ou celular? Celular. E a senhora consegue utilizar esse celular para fazer ligação, quando alguém liga, a senhora consegue atender? Só atender e fazer ligação. Ah, sim. Mas se for o caso então de precisar chamar alguém, telefonar para qualquer parente ou pessoa, a senhora consegue? Consigo. A senhora consegue ir para lugares distantes sem ter que fazer todo aquele planejamento? Assim, se a senhora quiser ir para outro bairro, a senhora consegue ir sozinha ou pedir para alguém vir buscar a senhora? Consigo, eu vou no ponto de ônibus e vou sozinha. Ah, sim. A senhora consegue fazer compras, assim, ver o que está faltando dentro de casa, se for preciso ir no mercado, ir na feira, a senhora consegue sozinha ou precisa de alguém para levar para ver o que falta dentro de casa? Pra levar, eu preciso. Agora eu faço sozinha a compra. Então se não tiver ninguém para levar a senhora não faz a compra? Precisa de alguém então para levar a senhora a fazer compra? Mas a senhora consegue ver o que está faltando dentro de casa? Consigo. A senhora consegue preparar suas próprias refeições?
fazer sua própria comida? O básico, arroz, feijão, essas coisas, bolo eu não consigo não. Ah, tá. Mas arroz, feijão, assim, o almoço, a janta, a senhora consegue fazer. A senhora consegue arrumar a casa? Passar um pano, lavar alguma coisa que estiver suja? Eu passo um paninho, aí tem uma pessoa que limpa assim pra mim bem. Ah, então a senhora tem uma pessoa que limpa mesmo, que faz a faxina, e a É. senhora só consegue dar uma arrumada, Tá. organizada. Uhum. A senhora consegue fazer pequenas atividades, pequenos consertos, por exemplo, se precisa pregar um botão em uma roupa, se precisa fazer uma costura, a senhora dá conta de fazer sozinha? Dou conta. Consegue fazer? A senhora consegue lavar e passar a roupa da senhora? Eu só lavo. Passar não, mas porque a senhora não consegue ou porque a senhora não tem o hábito de passar? Não tenho hábito, eu só pego e visto a roupa. Mas se for o caso assim de ter que passar, a senhora dá conta. Acho que sim. A senhora consegue tomar os remédios da senhora no horário certinho, na dose certa? Não, minha filha me liga toda vez que é o horário de tomar um remédio, senão eu Quando, esqueço. quando a senhora precisa tomar, ela te liga, É. liga pra você pra falar o horário? Então, se ela não ligar, você esquece, não consegue Esqueço. tomar? A senhora consegue cuidar do dinheiro da senhora? Assim, por exemplo, pagar todas as contas que tiver que pagar. Se precisar guardar um pouco de dinheiro, a senhora consegue guardar uma quantidade? Ou precisa de alguém que está ali controlando os gastos, controlando o dinheiro da senhora? Não, eu consigo controlar os gastos. Consegue cuidar do dinheiro da senhora? Isso. Muito bem. Agora, dona Rose, a senhora lembra aquelas 3 palavrinhas que eu falei, aqueles 3 objetos que eu perguntei para a senhora aquela hora? A senhora consegue falar para mim, repetir? Maçã, dinheiro. Primeiro eu não lembro. A senhora não lembra o primeiro objeto que eu falei? Não. Ah, tá bom. Não tem problema, tá? Vamos continuar então, dona Rose. A senhora quer dar uma pausa? Não, não Descansar precisa um não. pouco? Pode continuar? Pode continuar. Então, eu vou dar sequência aqui, tá? A senhora pode me dizer em que ano nós estamos? Ano 2020. Isso. Pode me dizer o semestre ou a estação do ano? Eu nem sei o que é semestre. Vou explicar para a senhora então. Se a gente pegar o ano e dividir em 2 partes, do começo até o meio do ano, e do meio até o final, a gente está na primeira parte do ano ou na segunda parte do ano? Na segunda metade. Na segunda metade. Isso. Em que mês? A senhora sabe dizer em que mês nós estamos? Dezembro. Isso. E o dia da semana? Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Essa semana. Hoje é quinta. Isso. E o dia do mês, em números? Hoje é dia 17. Isso. E o estado que nós estamos? Qual estado do Brasil? Mato Grosso. A cidade, a senhora pode dizer para mim? A cidade é Tangaragacé. E o bairro que a senhora mora, que a gente está aqui agora? O bairro é um Mané Garrincha. A rua, a senhora pode me dizer a rua? A rua eu não lembro. A rua que eu moro. E que local é esse que a gente está agora? Esse local que a gente está agora? Onde a gente está aqui sentado. Que local que é esse? Na minha casa. Isso. Eu vou falar para a senhora mais 3 palavrinhas, né? Aí a senhora repete e depois eu vou perguntar, tá bom? Eu vou falar e a senhora repete. Carro, vaso, bola. Carro, vaso, bola. Isso. A senhora consegue fazer conta, continha, de somar? Não, não consigo. Não consegue? Consigo só soletrar. Soletrar a senhora consegue? Consigo. Então a senhora pode soletrar para mim a palavra mundo? Mundo. M-U-N-D-O. Isso. E de trás para frente, a senhora consegue? D-O-N-U-M. Isso. A senhora consegue falar para mim quais são aquelas palavrinhas que eu perguntei? Que eu falei para a senhora repetir para mim? Foi carro, bola,
No meio eu não lembro. Não tem problema, tá? Vou apontar alguns objetos e a senhora fala pra mim o que é. O que é isso? Uma caneta. Isso. Relógio. Isso, muito bem. Eu vou dar um papel pra senhora agora. Eu vou falar algumas ações e a senhora vai fazer pra mim, tá? Eu quero que a senhora pegue pra mim esse papel com a mão direita. A senhora não sabe? A mão dominante é que a senhora usa pra fazer tudo. Essa aqui. Isso, pega pra mim então com a mão direita. Dobra esse papel com as duas mãos, dobra ao meio. Isso, e joga no chão o papel. Isso. Agora eu vou falar uma frase e aí a senhora repete pra mim, tá? Olha, nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Isso. Aqui nesse papel tá escrito uma ação, uma frase. Eu vou mostrar pra senhora, a senhora vai ler e vai fazer o que tiver escrito aqui, tá bom? Isso. A senhora pode escrever pra mim aqui uma frase, pode ser aqui em cima. Qualquer frase, Qualquer tá? frase. Uhum. Se quiser escrever sobre o clima, como tá o tempo hoje, qualquer frase. Isso. Pior que tá mesmo calor. E aqui eu tenho um desenho. Eu gostaria que a senhora repetisse esse desenho aqui. Esse desenho. Isso, esse mesmo desenho aqui. Ixi. Do jeito que a senhora conseguir fazer, tá? Ficou igual, não. Não, tá ótimo. Agora, dona Rose, dando continuidade, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, que são um pouco mais profundas, e a senhora me responde sim ou não, tá? Pensando sempre nesses últimos 7 dias, tá? Nessa última semana. Então, quando a senhora for responder, a senhora pensa nesses últimos 7 dias. A senhora está satisfeita com a vida da senhora? Sim. Sim? A senhora interrompeu muitas atividades nesses últimos dias? Antes eu acordava cedo, fazia um chá. Uhum. Agora não. Agora não, agora a senhora está sem disposição. Tô sem disposição. A senhora acha a sua vida vazia? A vida da senhora vazia? Sim. Sim. A senhora se aborrece com frequência? Não. Não, não se aborrece com frequência? Sente-se bem com a vida a maior parte do tempo? Sim. Sim, sente-se. A senhora teme que algo ruim aconteça com a senhora? Sim, nessa época de pandemia, pegar um coronavírus. É verdade. Sente-se alegre na maior parte do tempo? Sim. Sim. Sente-se desamparada com frequência? Não. Não. A senhora prefere ficar em casa do que fazer coisas novas? Do que sair e fazer coisas novas? Prefiro ficar em casa, até mesmo com essa pandemia. Uhum. A senhora acha que tem mais problemas de memória com relação às pessoas da idade da senhora mesmo? Assim, se comparar às pessoas da sua idade, a senhora acha que tem mais problema de memória do que elas? Não. Não. A senhora acha que é maravilhoso estar vivo, que é bom estar Sim. vivo? A senhora se sente inútil? Sente idade? Me sinto sem disposição. Ah, sim, mas inútil não. Não. A senhora... Agora, assim, a pergunta. A senhora se sente com disposição, com energia? Sim. Mais ou menos. A senhora se sente com disposição ou não? Nesses últimos Disposta para fazer as coisas, assim, com ânimo para fazer as coisas? faço assim, sem ânimo, desanimada. Ah, então a senhora não se sente com disposição. Tá meio desanimadinha. Tá. A senhora se sente sem esperança? Não. E a senhora acha que os outros têm mais sorte que a senhora? Não.
Bem lembrado esse ponto que a senhora falou aqui da corona. A senhora tem esse cuidado, Sim. usado máscara, ficado em casa, passado álcool tá acabando, dona Rose. Eu gostaria de saber se a senhora é incapaz, se a senhora não consegue elevar o braço, erguer o braço na altura do ombro. A senhora consegue ou não consegue? Não tenho certeza, eu acho que eu consigo, não tenho certeza. E a senhora consegue ou não segurar pequenos objetos? Consigo. Isso. Então vamos fazer alguns testezinhos em pé mesmo? Tá bom. Agora, dona Rose, eu vou pedir para a senhora fazer esse movimento de colocar as duas mãos atrás da nuca. A senhora consegue fazer isso? Colocar as duas mãos? Pode ir mais para cá, fica retinho. Isso, muito bem. A senhora pode apertar a minha mão, a outra. Isso. Pode pegar para mim essa caneta? Pego. Isso. Pode sentar agora. Sim. Uhum. Agora, dona Rose, eu vou pedir para a senhora se levantar. Isso. Pode vir mais aqui para frente. Eu vou fazer um teste com a senhora. Eu vou empurrar aqui só um pouquinho, tá? Não vai ser forte. Vou empurrar, tá? Isso. A senhora pode fechar os olhos para mim? Abre. A senhora consegue girar, mas sem andar, girar assim, ó, em torno da senhora mesmo. Você pode girar? Isso, muito bem. Agora a senhora pode se sentar de volta. Isso. Agora, gente, para finalizar, eu vou pedir para a senhora se levantar, né? Tanto levanta e senta, né? Levanta. Eu vou pedir para a senhora caminhar até ali e voltar, mas aí a senhora pode ir devagar e voltar um pouco mais rápido, tá bom? Pode ir. Isso, pode voltar. Isso. Pode se sentar agora. Agora, dona Rose, a gente vai dar continuidade, vou fazer algumas perguntinhas. A senhora pode permanecer sentada por enquanto, tá? É sobre a audição da senhora. Quando a senhora tá assim em algum local que tem várias pessoas, a senhora consegue compreender o que falam com a senhora? Consigo. Consegue? A senhora consegue ouvir bem o que está sendo falado na rádio, na televisão? Sim? Consigo, A senhora sente algum zumbido no ouvido ou na cabeça? Ouve algum barulho? Bem raro. A senhora costuma falar muito alto? Não. Não. Evita a conversa, prefere ficar só? Não, Não? não evito, não. A senhora pode se levantar? Vou fazer um último teste com a senhora, já está acabando. Vamos pra cá. Eu vou falar uma frase para a senhora bem baixinho e eu quero que a senhora... Ou melhor, vou fazer uma pergunta e a senhora responde para mim, tá? Tá. Eu vou falar no máximo umas 2 vezes, caso a senhora não entenda de primeiro. 60 anos. 60 anos? Isso. Pode tirar aqui, com licença. Rose. Isso, muito bem. Obrigada, dona Rose. Pode sentar. De nada. Bom, dona Rose, demorou, mas conseguimos terminar. Eu gostaria de agradecer a senhora pelo tempo, pela paciência, tá? Muito obrigada. Analisando o que a senhora me falou sobre a disposição, sobre o ânimo, que a senhora falou que anda meio desanimada, né? Nesses últimos 7 dias. Pensando nisso, eu vou voltar aqui para conversar com a senhora de novo, daqui uma semana, refazer essas perguntinhas para ver como anda, tá? Tá. Analisando aqui um pouco, quando a gente fez aquele teste, que a senhora precisou caminhar, que eu fiquei observando, eu vi que a senhora tem um pouco de dificuldade na hora de caminhar, né? Então, assim, eu aconselho a senhora a utilizar sapatos mais adequados, que evitem que a senhora escorregue. Cuidar com a utilização de tapete, porque às vezes a gente acaba, né, escorregando no tapete. Se for necessário, utilizar bengala ou andador. E olhar, se atentar também para a organização da casa, né? Porque às vezes o jeito que os móveis estão acaba provocando algum tipo de acidente, fazendo com que a pessoa caia, né? Então é isso, tá? Muito obrigada. De nada.